Alô, meus amigos, aquele abraço. Estamos chegando ao vivo com Agora Maranhão. E você já sabe, a interação do programa fica por sua conta, através do telefone ou do WhatsApp. Olha, Valdir Maranhão, vice-presidente da Câmara Federal, e ele que era para estar exercendo o cargo de presidente, mas é um presidente que não preside, teve o seu sigilo bancário quebrado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Mais essa denúncia contra o parlamentar maranhense. Ele teria participado de fraudes junto à Previdência Pública em prefeituras, o que leva a crer que prefeitos também poderão estar envolvidos. A Justiça chegou a essas informações depois de uma delação premiada, onde Valdir Maranhão foi citado nessa tramóia. Essa delação segue em segredo de justiça e o sigilo já foi autorizado. Resta saber valores movimentados em contas bancárias do parlamentar. E o jornal O Estado publicou neste fim de semana, aliás, nós tivemos várias pesquisas eleitorais divulgadas. Então, o jornal publicou aqui, olha só, né? O Jornal O Estado, mais uma pesquisa sobre a corrida rumo ao Paço Municipal de São Luís. E algumas diferenças, né, entre... É porque a gente só divulga, na verdade, os percentuais, mas quando você se aprofunda nas pesquisas, você vê daí já a rejeição bem diferente de um candidato para o outro. Você não pode se deter puramente nos números de preferência. E às vezes o candidato não está bem aqui na pesquisa, né? Mas o candidato que aparece aí eventualmente em primeiro, segundo, terceiro, que você imagina que, né, que sejam os candidatos com maior chance, na verdade eles podem ter uma rejeição enorme. E essa rejeição conta muito, porque daí o candidato não tem mais para onde subir durante a corrida eleitoral. Então vamos lá. Pesquisa que está aqui no jornal, né? Pesquisa mostra disputa equilibrada em São Luís. Equilibrada sob o ponto de vista dos números em relação à preferência do eleitor, não se medindo aí a rejeição, né? Uma análise mais profunda. A análise profunda da pesquisa, ela é fundamental para se chegar a uma vitória. Muito bem. A Elisiane Gama, que sempre esteve à frente, não é novidade, com 22,4% nessa pesquisa divulgada. O Edivaldo Holanda, prefeito, com 28,8%. O Wellington do Curso, com 17,5%. Aí o Bira, com 5,6%. A Rose Salles, com 4,4%. O Braide, com 3,7%. O Fábio Câmara, com 3,6%. O Bem-TV, com 1,5%. Nenhum, 11,6%. Não sabe, não quiseram responder, 8,9%. Consulta de intenção de votos feita pelo Instituto Escutec confirma a disputa acirrada entre os três principais candidatos, Elisiane Gama, PPS, Edivaldo Holanda Júnior, PDT, e o Wellington do Curso, PP. E eu pergunto a você, meu caro telespectador, são três os candidatos? Ou esse cenário pode mudar? Será que o eleitor já decidiu? Porque sempre há o alerta de que a pesquisa retrata o momento. Só que o candidato que sai na frente, dificilmente ele é vencido. É mais complicado para tirar a dianteira do candidato. E nesse caso, Elisiane Gama, né, os três aqui estão empatados tecnicamente. Elisiane Gama, Edivaldo Holanda e o Wellington do Curso, né, porque de 22 para 17,5, você veja que há um empate, né, praticamente um empate técnico.
mesmo que o erro seja de 3, 4, né? Mas eu sempre gosto de colocar em qualquer pesquisa 5% de erro. E com esse erro nós teríamos aí praticamente um empate técnico. Eu estou falando isso porque nós já estamos vivendo aí o período eleitoral, o clima já é todo de eleição, o TRE já se prepara para coordenar, para dirigir, para administrar mais essa eleição, uma eleição que vai carregar o peso das denúncias, e aí a gente tem que colocar a classe política como um todo, porque o candidato a vereador, ele acaba tendo apoio do deputado, do senador, do governador. Então nós teremos nos estados, nos municípios brasileiros, o peso das denúncias que foram feitas. Essa sacanagem toda que nós estamos vendo aí, políticos sendo presos, políticos com tornozeleiras, políticos cumprindo prisão domiciliar, cumprindo prisão no xadrez, mesmo vendo o sol nascer quadrado. Então a gente tem aí várias modalidades de prisões. Poderíamos ter, quem sabe, um desestímulo por parte dos eleitores dos municípios. Eu não sei qual o estímulo que o eleitor vai ter para ir à urna no dia da votação, escolher lá o vereador, o prefeito. É preciso votar. Nós precisamos ter essa consciência. Agora, é tanta bandidagem, né? Que qualquer pessoa, por mais consciente que seja, ela se desestimula, ela fica desestimulada. Olha, um acidente grave envolvendo uma caçamba e um veículo de passeio registrado por volta das 8 horas da manhã do domingo, no quilômetro 36 da BR-135, em Campo de Peris, em São Luís, deixou 8 pessoas mortas. A informação foi confirmada pelo inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Noberto. O Noberto que sempre traz informações à imprensa, né? Ainda segundo o inspetor, o carro de passeio seguia rumo à capital quando uma caçamba que transportava lixo que vinha no sentido contrário entrou na contramão, causando o acidente. A caçamba tombou às margens da rodovia, o veículo de passeio ficou destruído. A inspetora Valdirene da Polícia Rodoviária Federal confirmou que todos os 8 passageiros do Corsa Classic de placa OJI 5012 não resistiram. Segundo familiares, os ocupantes do veículo vinham do município de Humberto de Campos para São Luís para realizar alguns exames médicos. Equipes da PRF, né, estão no local para ajudar a organizar o fluxo de veículos. Nesse momento já devem ter resolvido, né? O motorista do caminhão fugiu do local. Aí que é o pior. Evadiu-se do local. Quando o motorista sai do local, corre, deixa o local, a pena acaba sendo maior. Está aí o caminhão que transportava o lixo. Você pode até se resguardar, pode até se distanciar do local, porque você não sabe qual vai ser a reação. Não sabe qual vai ser a reação de eventuais familiares que podem chegar, de amigos. Então você também, se você não só está intacto ali no momento, né, você pode se preservar até recuar, mas você não pode sumir, você tem que tentar prestar socorro. Né? Mas se você vê que tem aglomeração e você quer se prevenir ou quer se resguardar, ou, né, quer evitar algo que possa acontecer, você pode até se distanciar desde que as pessoas estão sendo socorridas. Agora, num acidente, numa região isolada, o motorista, né, o causador ou não, culpado ou não, é obrigado, né? As pessoas envolvidas são obrigadas a socorrer umas às outras. O motorista pegar e sair disparado, sair correndo, né? E já estão em Humberto Campos, cidade localizada a 153 quilômetros de distância de São Luís, da região dos Lençóis Maranhenses, os corpos das vítimas, né, desse grave acidente. Então, os corpos já foram liberados pelo Instituto Médico Legal. Lamentável, né, meus amigos? Olha, quem autorizou, estão perguntando aqui, né, foi o ministro Marco Aurélio em relação à quebra de sigilo bancário do deputado Valdir Maranhão, deputado maranhense. Foi o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal que autorizou a quebra de sigilo bancário do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão.
né? Ele que é do PMDB. A decisão foi tomada após pedido da Procuradoria-Geral da República, exatamente por ter havido mais denúncias contra a pessoa de Valdir Maranhão em uma delação premiada. Meus amigos, nós vamos falar da imobiliária Carlos Pires, porque quando você deseja fazer um bom negócio, você tem que procurar uma imobiliária que lhe dá assistência, assessoria, uma imobiliária que se preocupa, evidentemente, com a sua compra. Você vai entrar em um imóvel com a sua família, então você precisa ter uma boa assessoria para comprar bem, ter menores juros e uma localização, né, que vai de encontro com aquilo que você está procurando. Vamos então ao recado da Carlos Pires, por favor. Em 2016, nós temos o compromisso de lhe apresentar a sua casa duplex de condomínio fechado. Condomínio Portal do Araçagi. Casas duplex com conforto e segurança para você e sua família. 3 quartos, sendo 2 suítes, toda no fino acabamento e com espaço para área de lazer privativa. 3 opções de projeto para você executar o melhor no seu quintal. A GDR Construções, junto com a Carlos Pires Imobiliária, pensam e planejam pensando no conforto e segurança da sua família. Chegou a hora de você fazer a maior conquista da sua vida, a casa própria. 2016, de braços abertos para sua conquista. Carlos Pires Imobiliário, nosso compromisso é com a sua conquista. Meus amigos, olha, a polícia tem combatido, é verdade, mas são crimes, e eu tenho dito isso com frequência, crimes imprevisíveis. Quando você não tem uma investigação, que você não tem informações, seja pela internet, por telefone, ou quando não há uma quebra de parceria dos bandidos, né, porque eles são parceiros no roubo, né? Quando não há um traidor, a polícia tem dificuldades em chegar a um arrombamento de caixa eletrônico, a um assalto a banco. Dificuldade para conter, por exemplo, o crime dessa natureza, né? Então, o bandido chega, arrebenta e quer levar o dinheiro. Aqui, meu caro Boni, eu quero dizer o seguinte. Aquele crime da boate lá no estado da Flórida, lá em Orlando, que aquele criminoso chegou, ele já tinha intenção, ele já tinha arquitetado, então ele pensou, ele comprou a arma, porque nos Estados Unidos se vende arma com uma facilidade, com uma tranquilidade, bem da verdade, a gente tem que deixar isso bem, que aqui no Brasil, apesar das dificuldades, nós temos as fronteiras, então não há diferença nenhuma. Eu entendo até que essa maneira de administrar o armamento nos Estados Unidos, que acaba sendo bem melhor, porque lá é o seguinte, o cidadão é cadastrado, mas quando a pessoa tem a má intenção, né, quando ela planeja algo, não tem como você conter. Essa pessoa ela iria buscar uma arma em outro lugar, se não fosse comprada no comércio, né, chegou lá na boate gay e disparou. Então, esse é um crime que não dá para você prever, é muito difícil a polícia ter condições. As pessoas, às vezes, há falta de segurança. Um maluco que chega numa escola atirando, como nós tivemos casos registrados aqui no Brasil, né? Uma briga, ou um cara que chega em casa e mata a mulher, como é que você vai prever isso? Nós temos que pensar no seguinte, que a nossa saída é a educação. Eu tenho colocado aqui com insistência. Porque a pessoa que tem conhecimento, ela pratica menos crime. Não é que também, se nós formássemos, né, dessemos graduação a toda a população do mundo, nós estaríamos livres da violência, não. Mas o conhecimento faz com que haja uma diminuição nos índices, já está mais que provado. Então, esse é o caminho, né? O conhecimento, a pessoa ir para o aprendizado, né? Conhecer.
Você pode pegar aí, a maioria absoluta dos bandidos é analfabeta, né? Não tem instrução e o fatal problema familiar. A família continua sendo a base e a sustentação. Se o cara não tem família, se a família se ele não é agregado à família, se ele não participa do seio da família, se ele tem algum problema, se ele não tem educação, se ele está no subemprego, na submoradia, ele está mais próximo ao crime. Eu não quero dizer com isso que todo pobre é bandido, mas é que daí ele tem uma série de fatores que o cerca. Olha aqui, criminosos explodiram uma agência do Banco do Brasil em Buriti. A cidade fica a 332 quilômetros da capital, São Luís. Foi na madrugada de sábado, né? A ação aconteceu por volta da 00:30. Os suspeitos fizeram 3 reféns durante o ataque. Após a invasão, o bando fugiu em direção ao município de Brejo e explodiu o próprio carro de fuga. Já pensou? Já pensou? Os reféns foram soltos sem ferimentos, graças a Deus. No momento do assalto, a cidade estava movimentada e muitos tiros foram disparados pelos criminosos. O grupo chegou a atirar nas câmeras de segurança, né, de vídeo monitoramento, e a polícia foi acionada, mas ninguém foi preso. Até o momento, não há informações se algo foi levado do local. O governo do estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Segurança Pública, informa que foi enviado reforço com equipes especializadas. E aí que eu falo, de que adianta enviar reforços? É claro, você tem que enviar reforço quando você tem um sequestro em andamento, quando você tem um assalto com reféns em andamento. Os reféns foram liberados. O governo manda, a Secretaria de Segurança Pública encaminha reforços, mas em função de uma satisfação à população. Porque vai evitar o quê depois? A não ser que os reforços permaneçam, né? Que a gente coloque um policial em cada quadra, um policial em cada esquina, o que é impossível, que é humanamente impossível, que o governo não suportaria em hipótese alguma. Teria que ter um contingente enorme. Então a gente tem que analisar por que o ser humano está cada vez mais violento. Falta segurança, falta estrutura? Sim, mas só a segurança não vai resolver, meu Deus do céu. Você pode colocar policiamento em todos os lugares. Você acha que a violência vai desaparecer? Você vai estar livre de ser vítima com um policial em cada esquina? O bandido, ele tem mente fértil, viu? Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos trazer essa parceria que o Procon fez com o IMEC e que realizou aí uma operação no aeroporto. Nós vamos falar também de um incêndio, do incêndio num apartamento de um edifício que causou desespero nos moradores e em toda a vizinhança. Aconteceu também nesse final de semana. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Muito bem, um telespectador me mandou um vídeo aqui. Eu estou imaginando que tenha sido na Lagoa, né, que aconteceu no sábado, ali em frente ao antigo restaurante Quitar, ao lado da Lava Matique. Foi um horror. Sábado os policiais entraram na casa e prenderam um rapaz, não tinham mandado e deram muitos depois dele preso, 2 pessoas. A gente não pode confiar nem na polícia hoje em dia. Ele mandou aqui o vídeo, mas mandou de ponta cabeça. Eu precisava, olha só, mostra um pouco aí, meu caro, só para ver que está de ponta cabeça. Hein, Boni? Aí, ó. Ficou de ponta cabeça, eu não tenho nem como mostrar o vídeo. Né? Tá aí, ó. Ficou virado. De qualquer maneira, os abusos, eles precisam ser contidos. Não é possível que a gente possa conviver com o abuso de policiais. Eu tenho um respeito enorme pela Polícia Militar.
As corporações são importantes no nosso dia a dia. Agora, os excessos, os abusos, eles devem ser denunciados. Os excessos não devem ser permitidos. E se realmente o policial entrou na casa sem um mandado de segurança, sem um mandado de busca e apreensão, ele pode se prejudicar. O policial que fez isso ou os policiais que fizeram isso. Eu queria só a filmagem. Pois não, Rafaela, pode entrar. Pode? Não tem problema não, pode vir. Tudo bem, Rafaela? Um abraço, obrigado. Não apareceu não, fica tranquila. O seu batom não apareceu, fica tranquila. Rafaela tá bonita hoje, não sei porque ela não quer aparecer, né? Ela não gosta. É só hoje? Não, ela não quer nunca aparecer, ela não gosta. Ah, não, ela é bonita sempre. Ah, tá certo. Hoje está mais bonita, meu amigo. Mais bonita. Só que ela não quer aparecer, né? Qualquer coisa eu mostro ela aqui no WhatsApp. Hein? Ô, meu caro Boni, o desembargador Raimundo, nós estamos aí. Nós temos uma entrevista que tem quanto tempo essa entrevista? Tem mais um intervalo, Rafaela? Mais um, né? Porque daí eu chamaria essa do PROCON aqui para a gente poder deixar para o último bloco essa do desembargador. Pode ser? Então, beleza. O PROCON, em parceria com o IMEC, né? Os órgãos realizaram na manhã desta sexta-feira uma etapa da Operação Férias no aeroporto de São Luís com o objetivo de fiscalizar balanças, bagagens e assegurar regularidade. Nós temos o VT que foi produzido. Vamos acompanhar, por favor. Rode aí. Balanças das companhias aéreas que operam no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, em São Luís, passaram por fiscalização do PROCON e IMEC. A questão é a seguinte: as bagagens são pesadas nestas balanças em cada viagem do passageiro. E aquele que passar do limite de peso estabelecido paga o excesso de bagagem. O que se quer é que o direito do consumidor seja garantido. Essa operação é a continuidade das fiscalizações realizadas pelo PROCON para garantir a qualidade no aeroporto de São Luís. Nesse ato, em conjunto com o IMEC, nós estamos fiscalizando as balanças para garantir que não vai ser cobrado nenhum valor a mais ao consumidor em razão do preço das suas bagagens. Essa mesma operação foi realizada em maio deste ano, em que 8 balanças apresentaram problemas e 2 delas foram interditadas. A fiscalização realizada agora constatou que todas as 28 balanças estão regulares. O presidente do PROCON alerta para a atenção do passageiro. O consumidor é o principal fiscal da relação de consumo, por isso é essencial a participação dele e identificando os itens essenciais, como o selo de identificação do Inmetro, bem como esse lacre. Se tiver esses itens, é a comprovação de que esses materiais foram certificados e estão aferindo a veracidade da pesagem da bagagem. Ludmila viaja com a família para São Paulo, leva muitas bagagens e destacou a importância deste tipo de fiscalização. Lógico, para a gente não ser lesado, né? Que a gente não tem noção de quanto que é mesmo o peso da bagagem em casa. Então tem que ter o peso certo. Tá aí o trabalho do IMEC e do PROCON. Olha, um incêndio em um apartamento localizado na Avenida dos Holandeses, no bairro Olho d'Água, em São Luís, foi registrado inclusive por nossa equipe também, né? A imprensa toda divulgou. Teve lá uma equipe do Corpo de Bombeiros que foi acionada, o apartamento em chamas, né? Testemunhas disseram que o incêndio ocorreu no 3º andar e que muitos, ao perceber a situação, saíram do prédio correndo. Tem mais é que sair mesmo, né? Fizeram certo. Segundo informações do chefe da seção de comunicação do Corpo de Bombeiros, capitão Lisboa, que existem muitas hipóteses de que ainda é cedo para comentar sobre o real motivo do incêndio. Ele disse: estamos trabalhando com várias hipóteses. Também pode ter sido um curto-circuito em um ar-condicionado do apartamento, mas isso só vai ser confirmado após o trabalho da perícia. Foi o que disse Lisboa, capitão do Corpo de Bombeiros. Aí o susto. Ainda bem que não tivemos feridos, o apartamento estava fechado, né? Pode ter sido um curto-circuito, ainda o Corpo de Bombeiros investiga. Um prédio que assustou os moradores e, naturalmente, que toda a vizinhança. Olha só, e assusta mesmo, né?
fica imaginando para descer pelas escadas, aí a pessoa teme em descer pelo elevador, fica com medo de descer pelo elevador e não é aconselhável que desça pelo elevador, né? Em caso de incêndio você precisa descer pela escada, essa é a recomendação, porque existem as portas corta-fogo, né? Corta-incêndio, aquelas portas corta-incêndio, aquelas portas de aço, de ferro, né? Então você tem que descer pela escada, mas um fumacê ali assustou mesmo, né? Ainda bem que não aconteceu nada pior, apenas danos materiais, graças a Deus. Meus amigos, nós, como eu já disse no início do programa, estamos vivendo aí um período já eleitoral, já estamos aí em plena campanha eleitoral. Daqui a pouquinho eu quero mostrar, através dessa entrevista, aí algumas mudanças, né? O desembargador Raimundo Barros, a gente mostrar aqui algumas mudanças nas eleições deste ano. Mas uma última notícia antes do intervalo, depois do intervalo a gente traz o desembargador. A ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite, conhecida como a prefeita ostentação, né? Todos devem se lembrar da denúncia de desvio de verba, desvio da merenda. Ela começa a cumprir o chamado regime semiaberto nesta sexta-feira. O regime prevê recolhimento domiciliar durante a noite, a partir das 20 até as 6, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Penal. A decisão de substituir o uso da tornozeleira por medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno foi tomada pelo juiz da 2ª Vara Federal, José Magno Linhares Moraes, que tem o meu sobrenome, mas não é meu parente. A ex-prefeita foi solta no dia 9 de outubro de 2015, após ter obtido a revogação da prisão na Justiça Federal. Na época, ela foi solta pela Justiça sob a condição de uso de tornozeleira eletrônica. Na determinação do juiz federal Magno Linhares, Lidiane é obrigada a comparecer mensalmente em juízo na comarca de Bom Jardim para justificar suas atividades. Além disso, Lidiane está proibida de se deslocar até a prefeitura e de se ausentar da cidade sem autorização judicial. Acusada de desviar verbas da educação no município, Lidiane Leite ficou conhecida como prefeita ostentação, depois de postar fotos ostentando luxo na internet e ficar foragida por 39 dias da Polícia Federal. Em 2012, Beto Rocha foi candidato a prefeito, mas teve a candidatura impugnada pela lei da ficha limpa e lançou a namorada pelo PRTB. Lidiane foi eleita com 50,2% dos votos válidos, 9.575 votos, hein? Frente ao principal adversário, o médico Dr. Francisco do PMDB, que obteve 48,7% dos votos, né? 9.289 votos. Isso posto, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Eu estava aqui procurando, viu, meu caro Boni, as principais alterações nas eleições deste ano. Nós tivemos mudanças. Na verdade, nós estamos adiando aí uma reforma política faz tempo. Em toda eleição a gente tem uma mini reforma, né? Algumas alterações, algumas mudanças. Mas nós precisaríamos discutir esse modelo eleitoral, a nossa legislação eleitoral. Precisaríamos de uma reforma política urgente. De capa a capa, né? Uma reforma de capa a capa, fazer uma avaliação de tudo, passar limpo. Esse modelo que nós vivemos aqui no Brasil está deteriorado. Nós precisamos de mudanças urgentes. Há um modelo podre que possibilita a corrupção nos partidos. Os partidos fazem o que bem entende. Os partidos mandam nesse processo eleitoral. A gente tem o Tribunal Regional Eleitoral que administra, que fiscaliza, mas a verdade é que as prerrogativas dos partidos são imensuráveis. Eles fazem o que bem entendem. O desembargador Raimundo Barros, do TRE Maranhão, ele foi entrevistado por mim e a gente vai trazer novamente porque
cabe neste momento em que nós estamos prestes a iniciarmos aí o processo eleitoral. Então, algumas alterações, vamos trazer na palavra do desembargador do TRE, desembargador Raimundo Barros, essas mudanças, né? As principais, pelo menos. Por favor, Boni, Roger. São muitas as alterações, desembargador? Olha, na verdade houve praticamente uma reforma, né, da legislação eleitoral, né? Foram alterados, por exemplo, prazo de filiação, foram alterados os prazos para resíduo de candidatura, para convenções partidárias, né? E foi feita também uma mudança muito profunda em relação à questão da propaganda eleitoral, né? Que a lei foi reduzido o prazo, né? Que o prazo hoje é bem mais curto. Foi proibida a doação de empresas, pessoa jurídica, né? Mas, ao mesmo tempo, se permitiu com essa mudança a chamada pré-campanha, que antes o candidato sempre corria o risco de estar cometendo uma propaganda antecipada. Hoje não. Ele sempre tinha que se posicionar como pré-candidato. Agora não precisa mais. Não. Pode dizer que é candidato. Pode dizer que é candidato. Ele só não pode fazer uma coisa, é pedido de voto. O restante ele pode dizer que é candidato, ele pode dizer que é uma pessoa que trabalha em área tal, ele pode discutir, fazer reuniões para discutir programas partidários, políticos ou de pretensas administrações no futuro, né? Então essa eu acho que foi uma mudança bem substancial. Principalmente essa pré-campanha, ela vai, digamos assim, eu acho que ela vai ser mais acentuada através das mídias sociais, né? Que nessa eleição, penso que é a primeira vez que ela vai ser bastante utilizada. Por exemplo, WhatsApp, e-mail, enfim, todas essas comunicações que você tem hoje através da internet, elas serão bastante utilizadas. Houve uma redução também no número de cabos eleitorais que podem ser contratados por cada candidato. Porque geralmente o candidato, sobretudo da cidade pequena, corregedor, contrata lá 1.000, 2.000 cabos eleitorais, na verdade ele está comprando o voto daquele trabalhador da eleição, né? Isso aí vai ser controlado um pouco através dos gastos de campanha, porque esses gastos foram realmente drasticamente reduzidos, porque agora só quem pode doar são pessoas físicas, né, dentro de um limite estabelecido na legislação. Então, eu acho que os candidatos vão ter sérias dificuldades nessa campanha. E a nossa preocupação é se alguém não vai querer fazer um caixa 2. Porque se for seguir a risca, a questão do valor determinado, nós vamos ter realmente um gasto de campanha muito, muito reduzido. Agora, desembargador, em relação também aos brindes, às camisetas, às propagandas em muros, em placas e outdoor, nós tivemos alterações em toda a propaganda? Bom, ou somente na gratuita de rádio e televisão? Não, em toda ela houve mudanças. Mas agora, por exemplo, a questão da propaganda em bens públicos continua proibida. É bom que se diga, em postes, escolas públicas, meio-fio, isso continua proibido. Não é? É claro que vez por outra você ainda... E a panfletagem que acaba sujando a cidade? Ou os cartazes que são colados? Bom, essa aí é uma fiscalização, digamos assim, mais refinada que vai ser feita pelo Ministério Público. Ele vai ver até onde o cidadão, através dessa panfletagem, ele está realmente produzindo literalmente uma sujeira na cidade. Então a gente não tem muito uma medida, isso vai depender da cidade, da quantidade de panfletos, para fazer uma avaliação dentro do caso concreto. Com essas mudanças, a gente meio que iguala aí as candidaturas, né? Aqueles que não têm condições com aqueles aquinhoados, aqueles que podem gastar. Então, se a fiscalização for rígida, eu acho que aí há um nivelamento, né? Eu creio que sim, em matéria de gasto de campanha, sim. Agora, eu resisto e tenho me lembrado sempre que também essa limitação de gastos, ela vai favorecer quem está no poder.
Porque se o cidadão é candidato à reeleição, normalmente ele já tem uma estrutura. Até a chamada máquina administrativa. Tem, né? Que embora não seja permitido usar, mas acaba, de certa forma, beneficiando. E o cidadão que não está no poder, não, esse, né, se forem dois candidatos que não estão no poder, eu acho que vai ser em pé de igualdade. Mas se não for, eu penso que quem está no poder vai levar uma certa vantagem. Quem está no poder, conforme disse aí o desembargador, o corregedor do tribunal, desculpa, usa máquina, né? Por mais que a justiça jogue pesado, não tem como. Nós temos aí o período de desincompatibilizações, né? Esse período aí onde os pretendentes precisam se desincompatibilizar dos cargos. Apresentador de TV precisa sair do ar, né? O comunicador. A gente tem, né, todos os prazos ali na legislação, na lei. O prefeito também não pode participar de inaugurações, não pode ficar aparecendo publicamente através de atos da prefeitura. Mas é muito difícil. Só pode ir o secretário. O secretário vai acabar fazendo a campanha para o prefeito. Como é que não vai fazer? O secretário vai acabar no pé do ouvido falando com a liderança, na sua... Aqui, Boni, aqui. Estamos trazendo a obra aqui, compadre, estamos inaugurando aqui, irmãozinho, sabe, né? O prefeito, né, que mandou fazer. Né? Então, o pessoal usa máquina, tapar buraco, né? O prefeito mandou vir aqui, porque você pediu aí, agora trabalha aí, precisa... Usa-se a máquina de qualquer maneira. Estou dando aqui exemplos simplórios, exemplos primários. Aí tem o uso da máquina de uma forma em que a população muitas vezes não consegue perceber que é através da grana, das obras públicas, através dos desvios. O cara ganha, né, faz a licitação fraudulenta, a licitação dirigida para determinada empresa ganhar. E a empresa já se compromete em devolver uma bolada. Escuta, eu vou faturar aqui milhões aqui na obra, mas é o seguinte, fica tranquilo, no caixa 2 vou passar para você um esquemão aí para campanha, você vai precisar de dinheiro para campanha, rapaz, vai precisar de dinheiro para campanha. Isso tem, é o que mais tem, é uma vergonha. O que se rouba nesse país é algo vergonhoso, sabe? E é claro, por isso que você vê o prefeito que reclama, mas ele não deixa o cargo. Aqui mesmo na região metropolitana de Curitiba, né? Os prefeitos reclamam, choram. Olha, porque os municípios estão numa situação de penúria. Porque o bolo orçamentário, tudo bem, que o governo arrecada, o governo fica com 65% de tudo aquilo que é arrecadado. E os municípios com um maior peso. Isso é verdade. Agora, esse discurso de prefeito, né, de que está em dificuldade, não consegue fazer, não consegue trabalhar, mas aí você pede, renuncie, prefeito, então por que o senhor não sai à reeleição? Deixa, viu, está difícil, não se candidate mais, não se candidate, ninguém quer ficar fora. Tem alguém ao telefone? Alô? Oi? Já acabou o programa? Então, a gente vem aí com o Agora, apresentado pela Shirley e pelo Dânio, e amanhã nós estaremos de volta aqui logo depois do esporte, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e até lá.